Olá, meu nome é André Vinícius Gonçalves, eu sou doutorando em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina e estou aqui para apresentar uma proposta de artigo científico da disciplina de Big Data e Web Semântica do professor Dr. Moisés Lima Dutra. O título do meu artigo é um modelo de predição temporal da Covid-19 baseado nas dinâmicas das atividades sociais e econômicas. Então, como bem sabemos, em dezembro de 2019 foi reconhecido na China, mais especificamente na cidade de Wuhan, um novo vírus, esse vírus da família do coronavírus, denominado SARS-CoV-2. Devido à sua rápida disseminação, poucos meses depois, em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretou o estado de pandemia. Então, todo esse fato, ele gerou um impacto significativo, tanto na vida das pessoas, como na economia de vários países. E daí, gestores, eles têm encontrado dificuldades na tomada de decisões por falta de instrumentos que auxiliem na compreensão do comportamento da doença. Portanto, a proposta é construir um modelo que seja capaz de estimar o número de novos casos da Covid-19 na cidade de Florianópolis. Então, através de um conjunto de informações, e eu vou explicar que informações seriam essas, pretende-se prever o surgimento de novos casos ou comportamento da doença na cidade específica através de técnicas de machine learning. O termo machine learning, ele se refere a um conjunto de métodos capazes de identificar padrões em dados. Então, eles são projetados de forma a aprimorar o seu desempenho de forma automática por meio da sua experiência. Então, o machine learning ele tem várias técnicas. Eles têm técnicas de classificação, eles têm técnicas de agrupamento, e uma outra técnica é a técnica de regressão, cujo objetivo é prever um valor numérico de natureza contínua baseado em outras variáveis dependentes. Então, tem um conjunto de variáveis e, a partir desse conjunto de variáveis, pretende-se prever um valor numérico, uma estimativa desse modelo. Então, no contexto de previsão de epidemias, diversos fatores devem ser considerados, entre eles questões de dados epidemiológicos, dados demográficos, dados geográficos, além de fatores ambientais. Então, na literatura, eu encontrei 3 trabalhos relacionados, 3 trabalhos que têm uma forte relação com a minha proposta que estou apresentando. Então, o primeiro deles, os pesquisadores utilizaram técnicas de regressão em conjunto para prever a evolução de casos cumulativos isso aí, em 5 estados brasileiros e outros 5 estados americanos. E eles consideraram fatores exógenos, como ambiente social, variáveis climáticas, poluição e densidade populacional. Um outro trabalho bastante interessante, os pesquisadores utilizaram algoritmos de machine learning e eles conseguiram identificar uma relação entre variáveis climáticas, no caso temperatura e umidade, e a propagação do novo coronavírus. E por fim, um terceiro trabalho bastante interessante também é que os pesquisadores eles conseguiram estabelecer uma relação entre a poluição do ar e as atividades econômicas através de informações, dados de satélites. Então, através dessas informações, eles conseguiram comprovar que as restrições das atividades econômicas elas foram efetivas no controle e mitigação da Covid-19. Então, nesse trabalho específico, eu pretendo considerar as seguintes variáveis. A variável de data, de número de casos diários confirmados, número de casos confirmados acumulados ao longo do tempo,
a média móvel dos últimos 7 dias, dados climáticos, dados de mobilidade e os dados do funcionamento das atividades socioeconômicas. Eu vou explicar melhor a metodologia, a proposta de considerar esses dados a seguir. Então, os dados climáticos, eles serão obtidos do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, esse instituto, no portal, ele tem dados abertos, dados disponíveis que consideram temperatura, umidade, velocidade do vento, radiação. Então, todos esses dados podem compor essa base inicial do meu modelo e a partir das análises e verificando também quais variáveis têm maior impacto ou não nos resultados. Os dados de mobilidade, eles serão obtidos a partir de duas fontes. Então, a primeira fonte é os dados do Google Mobility. Então, também são dados abertos, disponíveis. Eles têm informações da mobilidade por cidade e eles consideram também, há uma distinção em vários tipos de atividades. Então, eles têm informações de mobilidade em estações de transporte público, eles têm informações de supermercado, ele tem informações de áreas residenciais, de parques, de áreas mais comerciais. Então, essas informações são informações também que eles apresentam dia a dia. Então, também são informações que vão compor o modelo. E uma outra fonte que vão compor esses dados de mobilidade são os dados do tráfego urbano em algumas vias da cidade de Florianópolis. Então, essas informações elas terão como fonte a Secretaria Municipal de Mobilidade e Planejamento Urbano da cidade. E, por fim, o grau de funcionamento das atividades socioeconômicas. E aí essas informações elas serão provenientes do levantamento, dos decretos municipais e estaduais. Esses decretos eles estabelecem medidas de restrição e medidas de flexibilização de diversos tipos de atividades. Então, aqui nós temos atividades de shopping, nós temos atividades de academia. Então, em cada uma dessas atividades, elas têm os estados de aberta, fechada ou aberta com restrições. Então, isso aí, a partir da data que entra em vigor cada decreto, é possível construir uma base de dados que contém as atividades e os seus estados por data. Então, no esquema geral, vou ter uma base de dados. Essa base de dados ela vai conter informações de clima, informações das atividades, informações de mobilidade. E a partir daí, eu vou utilizar um modelo de machine learning para fazer a previsão da evolução da doença na cidade. E aqui pretende-se utilizar algoritmos de redes neurais, especificamente de redes neurais recorrentes. Então, como conclusão, diante do cenário de pandemia, os gestores necessitam de ferramentas que auxiliem no planejamento de ações para o enfrentamento da doença. Então, as técnicas de machine learning elas podem possibilitar essa estimativa da trajetória do contágio e contribuir para o controle e monitoramento de novos casos. Desta forma, espera-se que, ao considerar a mobilidade e o grau de funcionamento das atividades socioeconômicas, possam conseguir uma boa assertividade do modelo. Eu deixo aqui as referências que foram utilizadas para a construção dessa proposta. Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida pode mandar mensagem no fórum ou postar nos comentários do vídeo. Agradeço a atenção. Até mais. Obrigado.